CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, 19 de julho de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo, atualizando todas as informações do time do seu coração. Endrick terá apresentação de Galáctico no Real Madrid. Após evento para receber Kylian Mbappé, o clube merengue anunciou festa no Santiago Bernabéu para o atacante brasileiro no dia 27 de julho, sábado da semana que vem. O clube não especificou se haverá venda de ingressos para a lotação máxima do seu estádio, mas a apresentação será semelhante à de Mbappé. E agora o destaque da Ponte Preta, caminho de Belém do Pará para enfrentar o Papão da Curuzu. O destaque da Macaca é com você. Alô, Antônio Lupe. Opa, grande Júlio Nascimento. Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta sexta-feira. A Ponte Preta está a caminho de Belém. Amanhã tem duelo contra o Paysandu, a Macaca, que vai em busca da primeira vitória como visitante na Série B. O time ainda não está totalmente definido. 3 volantes mais o meia, 3 volantes e 3 atacantes, Elvis no banco. Daqui a pouco a gente vai falar das possibilidades da escalação da Alvinegra e também vamos ter informações do Paysandu, do técnico Hélio dos Anjos. 2 brasileiros estiveram em campo ontem pela repescagem da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense empatou com o Cerro Porteño em 1-1. Furacão joga por uma vitória simples em Curitiba na partida da volta para avançar. O Cuiabá também esteve em campo, fora de casa, empatou com o Palestino 1-1 e agora só precisa vencer para avançar de fase. Aliás, nesse jogo tivemos uma cena bizarra. Tivemos a cobrança de pênalti do Palestino, né, no último lance do jogo. Último lance. O goleiro foi lá, pegou no rebote. O jogador ia chutar pra fazer o gol, o árbitro apitou e acabou o jogo. Só o futebol sul-americano pode proporcionar isso. O jogo encerrado no rebote do pênalti. E agora o destaque do nosso repórter Fábio Scheibe. Grande abraço pra você, o destaque do futebol paulista, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Ontem, na abertura da 16ª rodada da Série B, em duelo de líder e vice-líder, o Santos empatou por 1-1 com o Vila Nova no Estádio Oba, em Goiânia. O centroavante Julio Furque fez para o Peixe. O time segue na liderança agora com 29 pontos. O Palmeiras entra em campo amanhã para seguir na briga pela liderança do Brasileirão. O Verdão recebe o Cruzeiro no Allianz Parque às 9 da noite. Sem o garoto Estevão, tratando de lesão, Felipe Anderson deve ter oportunidade de começar jogando. O Corinthians tem duelo complicado no domingo contra o Bahia na Fonte Nova. O técnico Ramon Dias vai contar com a volta de Pedro Henrique no ataque. Ontem o Timão apresentou o zagueiro André Ramalho, que estava no PSV da Holanda. Já o São Paulo se prepara para enfrentar o Juventude fora de casa no domingo. O Clube Gaúcho vendeu o mando de campo e a partida será no Mané Garrincha, em Brasília. Após lesão de Alisson, o clube prioriza contratação de volante. E na Copa Paulista, a competição movimenta a região neste fim de semana. Pelo grupo 3, o União São João recebe o Taquaritinga às 3 da tarde. O time de Araras está numa situação difícil, pois está na lanterna com apenas 2 pontos. E pelo grupo 4, 2 bons jogos. O Capivariano recebe o time do São Bento às 3 da tarde, enquanto o Fantasma, o Primavera, encara Rio Branco também às 3 horas. E o destaque do Bugre, que entra em campo no domingo contra o Goiás, duelo dos Alviverdes, Antônio Lupe. O Guarani busca a vitória para respirar um pouco mais na Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre é o lanterna da competição e quer colocar fim a uma sequência de 11 jogos sem vitória.
O técnico Pintado ainda mantém a dúvida no ataque se Caio Dantas vai reunir condições de jogo. Se não, Daniel dos Anjos deve aparecer entre os titulares do Guarani. Jefferson, em entrevista coletiva, falou sobre a projeção de pontos do Bugre até o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E também vamos ter informações do Goiás, que vem a Campinas pressionado. E pela Série D, a Inter de Limeira, já classificada, enfrenta o Pouso Alegre amanhã às 4 da tarde fora de casa. O Leão faz boa campanha no grupo 7 e pode garantir a vice-liderança com 23 pontos. E na NBA, movimentações no mercado, hein? Russell Westbrook deve integrar o elenco do Denver Nuggets na próxima temporada. Depois de um acordo entre os Clippers e o Utah Jazz, Westbrook deve jogar na equipe de Denver a pedido de Nikola Jokic. Na última temporada, Westbrook teve uma média baixa em comparação aos outros anos. Média de 11,1 pontos por partida. E agora a franquia da Califórnia deu adeus ao jogador e enviou uma escolha da segunda rodada do draft, somada a uma compensação financeira em troca de Chris Dunn. E o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço pra você, Carlão. Outro abraço, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Um fim de semana de desafios para as nossas equipes, né? A Ponte lá na Curuzu, tentando vencer, aliás, vencer a primeira, né, dentro da Série B, fora de casa, atingir o tão sonhado equilíbrio que diz o técnico Nelsinho Batista e tentar derrubar aí um tabu gigantesco favorável ao Paysandu jogando diante do seu torcedor. E no domingo, o Guarani contra o Goiás, o forte Goiás, que vive um momento de instabilidade dentro da competição, o Guarani com promoção de ingressos, horário clássico do futebol, ou seja, bons ingredientes para o torcedor bugrino comparecer e ajudar. O Guarani precisa muito da galera para vencer o Goiás e pegar um outro caminho. Oh, mas tá difícil encontrar esse caminho da vitória dentro da Série B. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você, ouvinte, também pode participar e mandar a sua mensagem para 991869070. 991869070. O WhatsApp está à disposição. Aliás, manda. Fim de semana de muito futebol aqui na CBN Campinas. Amanhã, sabadão, a partir das 5h30 da tarde, a bola vai rolar para Paysandu e Ponte Preta às 18h, né? 6 da noite. Mais 5h30 já teremos a abertura com o timaço da CBN. Narração de Carlos Cabela, comentários de Gabriel Castro e as reportagens de Fábio Scheibe. Olha aí. Estreando na função de repórter, então boa sorte, viu, Fabião? Vai com tudo, arrebenta, viu, meu caro? Valeu, Júlio. Seguindo os seus conselhos e do Lupe, por favor, me enviem mais conselhos. Ixi, tá ferrado. Aí o Pix. No domingo, Anota aí a chave Pix. tem Guarani e Goiás, jogo às 4 da tarde, abertura aqui do Futebol Globo CBN Campinas às 3, com este que vos fala, narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Rafael Ângelo Pio, central da bola com Fábio Scheibe. As nossas escalações. Trampando, hein, Fábio Scheibe? É. Que isso, que sim que é fase, bom, hein? cara. Que subidão, hein? 7x7, hein, Fábio? Eu sumi dessa escala aqui. Você subiu nessa escala, hein? É, abre o olho, hein, Lupe? Sei não, voltou de férias, não tá na escala. Acho que pode ser. Aliás, hoje, hein, Júlio? Dia 19 de julho. Hoje é dia... Sabe o dia do quê? Do quê? Dia... Vai. Eu sei, hein? Hoje é o Dia Nacional... Que é só no Brasil, né? É só no Brasil. Boa. Hoje é o Dia Nacional Quebrou todo... do Futebol. Obrigado, futebol. É aniversário do Manga? Não, essa data foi criada pela Manga CBF. do goleiro. A gente vai mexer aqui numa confusão, que Nossa assim... Senhora. Mas vamos lá, porque a data foi feita pela CBF em 1976 para homenagear o primeiro time registrado Nossa. como clube de futebol Mas do você Brasil. vai mexer nessa seara Nossa hoje, Senhora. velho.
Você vai mexer É nisso isso. hoje. Não, mas eu parei, tem um ponto aqui, ó. Eu Não, vou- vamos pro intervalo, vai. Então tá bom. 998699070, mande aí a sua mensagem pro nosso Eu vou CBN Esporte. continuar, porque eu não tenho culpa. Tá bom, Tá aqui, ó. É a coloca aí. CBF. Isso aí tá é bom. culpa da Então, CBF. segundo a CBF... Segundo a CBF, tá? Edinaldo Rodrigues é quem manda qualquer tipo Não, de mas reclamação. essa discussão aí é diferente. Porque a polêmica é o time e atividade mais antigo do Brasil. E o outro, esse time mais Isso, antigo. porque do time o mais dia do antigo. futebol hoje, a CBF, ela colocou essa data porque foi registrado o primeiro clube do futebol do Brasil, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 1900. Porque ele foi fundado e aí a CBF quis fazer o Dia Nacional do Futebol. Aí tem aquela discussão que o time mais antigo... Até na justiça tá rolando esse negócio, né? Que o Rio Grande Nossa. quer que a ponte se retrate, que não é uma Deus confusão. Deus. Eu não vou mexer nisso, tá? Mas é por isso. Mas hoje é o Dia Nacional do Futebol. Obrigado, futebol, essa paixão do brasileiro. Aliás, futebol está em todos os lugares. Nos estádios, nos campinhos, nas ruas. Que lindo. Você consegue fazer uma bola de futebol Nossa, mano. com meia, com uma É um latinha. esporte democrático. É um esporte democrático. inclusivo. E é difícil de jogar. A gente fala mal da galera que joga profissional, mas a gente vai jogar de quinta-feira. Ontem, por exemplo, eu devo ter tomado uns 35 gols na pelada da firma. Mas tudo bem, porque a gente gosta do futebol. Parabéns, futebol. Parabéns, futebol. 11 horas e 16 minutos. CBN Esportes está no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, coordenação de stream com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 e 16. Sábado de Brasileirão na CBN. O Verdão joga em casa na briga pela liderança. Palmeiras, Cruzeiro. Às 9 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas como nenhuma outra. Barbacoa muito além da carne. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa... Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Muito bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente.
Olha, quem segue ali pela Avenida Norte e Sul, tem um ponto de obras ali, sentido Guarani, próximo à Rua Nuporanga, mas nada que prejudique a vida do motorista. No sentido Taquaral, o ouvinte reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro. Tem obras ali no Balão do Bela Vista, motorista perde um pouco de tempo. No sentido rodovia Dom Pedro, são boas as condições. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. No sentido oposto, sentido norte-sul, o ouvinte segue sem dificuldades. A Avenida Brasil também tem ponto de obras próximo ali à Rua Tiradentes. Motorista reduz a velocidade, então, desde a Avenida Orozimbo Maia até a Avenida Barão de Itapura, sentido Vila Nova. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação aqui da CBN. Agora, 11h20. Vamos dar uma mãozinha para você começar a realizar seus sonhos. Com o consórcio Embracon, você conquista sua casa em até 240 meses e seu carro em até 100 meses, sem juros e sem entrada. Acesse consórcio Embracon. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 20 minutos, estamos aqui com o nosso CBN Esportes, já para falar sobre o futebol de Campinas. A Ponte Preta entra em campo amanhã contra o Paysandu, na Curuzu, em Belém. Jogo que vai colocar frente a frente os dois técnicos mais experientes da competição. Professor Nelsinho Batista, 73 anos, contra o professor Hélio dos Anjos, 66. Antes do boletim, eu posso fazer uma pergunta pra você? Claro. Panela velha que faz comida boa? Olha, tem sido isso, né? Se a gente parar pra pensar que a Ponte melhorou, né, Carlão? Com o Nelsinho. O Hélio dos Anjos tem feito uma campanha legal com o Paysandu desde o ano passado, né? A passagem do Hélio na Ponte me surpreendeu muito pelo lado positivo, né? Eu achava o Hélio já em reta final de carreira, mas muito pelo contrário, com muita energia, com muita disposição, muita lucidez, né, para falar de futebol e para fazer futebol. E na Ponte Preta a gente sabe das dificuldades, e o Nelsinho também. A própria melhora da Ponte, a melhora individual de alguns jogadores, são dois treinadores. Muito legal esse confronto, muito legal mesmo, Nelsinho Batista e Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos e o professor Nelson. Vai lá, Lupi. Vamos falar da Ponte Preta. O voo com a delegação decolou por volta das 7 horas da manhã desta sexta-feira, voo direto para Belém. E a Ponte, ela ainda realiza uma última atividade hoje, no fim da tarde, lá no Baenão, que é a casa do Remo, o rival do Paysandu. E os estádios ficam muito próximos, né? Apenas uma avenida separa o Baenão da Curuzu, local da partida de amanhã, às 6 horas da noite, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda com algumas dúvidas. O técnico Nelsinho Batista, ele realizou diversas atividades durante a semana e testou algumas formações, como, por exemplo, 3 volantes, na verdade 3 atacantes, com Castro, Ramon e Elvis no meio-campo. Iago Dias, Dodô e Gé no ataque. Mas também existe a possibilidade de jogar com 3 volantes, Castro, Ramon e o Emerson, além do Elvis, com o Dodô e o Gé. Mas também não está descartada a possibilidade de jogar Castro, Ramon e Emerson com o Iago Dias, o Dodô e o Gé. O Dodô fazendo aquela função um pouco mais de ligação entre o meio-campo e o ataque. Um provável time da Ponte também tem uma dúvida na zaga entre o Akin e o Joilson. Pedro Rocha no gol, o Inocêncio na direita, o Akin, que retornou da seleção da Bolívia, ou o Joilson na zaga, porque o Sérgio Rafael ele está suspenso, e o Matheus Silva, além do Gabriel Risso na esquerda. Castro, Ramon e Elvis no meio, Iago Dias ou o Emerson, Dodô e Gé. Ontem o Carlão trouxe a possibilidade do Gé ser poupado, do Elvis, perdão, ser poupado por conta da proximidade com o próximo jogo contra o Vila, que ontem empatou com o Santos, que acontece já na próxima terça-feira. Se o Elvis ficar no banco, acredito do time com Castro, Ramon e Emerson, Dodô, Iago Dias e Gé. É uma possibilidade caso o Nelsinho entenda que é melhor o Elvis, o camisa 10, o armador da equipe da Ponte Preta, ficar no banco de reservas. Do outro lado, um Paysandu que reagiu na competição, chegou ali a
a flertar não, ficou na zona do rebaixamento, demorou demais para vencer a primeira na Série B e depois que venceu aí engatou uma sequência positiva. E para trazer mais informações do Papão da Curuzu, o repórter Luiz Antônio, do Grupo Liberal de Rádio, fala conosco e traz os detalhes. Bom dia, Antônio Lupe, bom dia a todos da CBN Campinas. Eu sou Luiz Antônio Pinto, repórter esportivo aqui de Belém do Pará, do Sistema Liberal de Rádios, e vamos falar do Paysandu Esporte Clube, as últimas informações do Bicolor da Amazônia, do Papão da Curuzu para o jogo contra a Macaca Campineira, a Ponte Preta, neste sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro no estádio da Curuzu, estádio Leônidas Sodré de Castro. E o Paysandu vai ter o retorno do seu técnico, Hélio dos Anjos, que cumpriu suspensão nas últimas 2 partidas contra o Ceará e contra o Curitiba e retorna à beira do gramado contra a equipe de Campinas neste sábado. Em contraponto a isso, o Papão não vai ter o seu lateral esquerdo titular, Kevin, que cumpre suspensão contra a Ponte Preta e para sua posição tem uma dúvida, a maior dúvida do Hélio dos Anjos para montar a equipe titular. Por quê? Porque o Paysandu recentemente anunciou o Keffel, lateral esquerdo, que vem do futebol português, porém ele já não atua há 2 meses e está buscando a melhor forma física. Por conta disso, o Keffel não deverá iniciar na equipe titular. Ou ele ou o Brian Borges, que é um jogador que atua em muitas posições no Paysandu, atua na lateral direita, na lateral esquerda, na ponta direita e também na ponta esquerda, porém perdeu muito espaço ao longo da Série B com atuações irregulares, porém é a opção mais segura para o Hélio dos Anjos na lateral esquerda, na ausência do Kevin. Também é informação no Paysandu para o jogo de amanhã, a expectativa de público. Deveremos ter casa cheia, o estádio da Curuzu lotado neste sábado. A expectativa é de 16 mil torcedores, lotação no estádio Bicolor, é a expectativa da diretoria do Paysandu. Com isso, o Papão deve ir a campo para o jogo diante da Macaca Campineira, com Diogo Silva no gol, Edilson na lateral direita, o Anderson, que deve voltar à equipe titular após se recuperar de lesão, e Lucas Maia na outra posição da dupla de zaga, com Keffel ou Brian Borges na lateral esquerda. No meio de campo, Leandro Vilela, João Vieira e Juan Casares, aquele mesmo ex-Atlético Mineiro, Santos e Fluminense. No ataque, Jean Dias na ponta direita, Esli Garcia, venezuelano, na ponta esquerda, e o atacante Nicolas, centralizado, o artilheiro do Paysandu na atual temporada. É isso, pessoal de Campinas, um prazer falar com vocês da CBN Campineira, um prazer falar com você, Antônio Lupe, precisando, estamos à disposição. Luiz Antônio Pinto, direto de Belém do Pará, para a CBN Campinas. Grande Luiz Antônio, olha, tudo detalhado, as informações do Paysandu, desfalques, 16 mil torcedores são aguardados na Curuzu. Uma panela de pressão, né? Então a Ponte vai enfrentar ali um caldeirão amanhã em busca da primeira vitória como visitante. Jogo com transmissão da CBN Campinas, Júlio. Jogo difícil pra Ponte, né, Carlão? Nossa senhora, muito difícil. Mas é bom ter todo esse clima, esse ambiente desfavorável, para ver se a Ponte se liga, né? Para ver se a Ponte se antena nos jogos fora de casa. Eu acho que está faltando isso para a Ponte encontrar um caminho legal dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu tem um retrospecto importantíssimo dentro de casa, invicto. Tem a volta do professor Hélio dos Anjos, tem bons jogadores. Esse Esli Garcia é uma fumaça danada, ele é um misto ali de Soteldo. É um novo Soteldo, né? Novo Soteldo, venezuelano também, e joga muita bola, baixinho, chato pra caramba pra marcar. Tem o Nicolas, que é o... É o Cavani da Amazônia. Pelo amor de Deus, para com isso aí, cara.
É o fazedor de gols. Tem o Casares, que vive um grande momento agora, empolgado, motivado, vestindo a nova camisa, né? Do Paysandu. Mas é um grande jogo, um jogo que a Macaca vai ter muitos problemas. Eu ainda acredito que o Elvis não vai começar, principalmente em virtude desta partida contra o Vila Nova. Eu acho que o Elvis deve ser preservado, a não ser que ele esteja, assim, na plenitude física, né? Sem nenhum risco de lesão. Caso contrário, eu deixaria o Elvis de fora, colocaria o Dodô, que está de volta, né? O Dodô para fazer a meiuca, dando um suporte ali no ataque. Mas te agrada jogar, por exemplo, Ramon, Emerson, Castro... Ramon, Emerson, Castro e Dodô, né? Dodô. Isso. Aí o Iago e o Jean na frente. Isso me agrada até porque com o Ramon, a Ponte não fica assim... Claro, né? 3 volantes. Mas o Ramon é um cara que sai, né? Inclusive cara... participou de gol aí. Que faz gol. Mas então, né? Mas essa é a função do Dodô se o Elvis não jogar. É. Mas o Dodô não tá conseguindo fazer isso. O Dodô, quando ele foi... Ele tem do melhor em outra função, né? Quando ele foi colocado ali como um meia no lugar do Elvis, ele não foi tão bem. A última aparição de destaque do Dodô, eu gostei do Dodô no derby. Sim. Achei que foi um cara que procurou, que articulou, jogou mais que o Elvis até. Né, demonstrou personalidade, ajudando na saída de bola. Eu acho que se o Elvis não jogar, o Dodô deve jogar, mas claro, precisa render mais que o camisa 10, né? Porque o Elvis mesmo, né? A gente sempre fala da forma física do Elvis, mas tem correspondido, tem jogado bem e é uma referência da Ponte. Sem o Elvis, a Ponte perde muito, principalmente em referência, né? Mas vamos ver, eu acredito que o Nelsinho deverá poupar o Elvis, até por tudo isso que envolve a partida, né? Paysandu, casa cheia, pressão total, né? E é bom dar um descanso aí pro Elvis, pensando nesse jogo contra o Vila Nova, que também é decisivo. Ô Fábio, e tem a dúvida na zaga, né? O Hakim, que é titular absoluto da Copa América na Bolívia, não tem presença confirmada, ele tá disputando essa posição com o Joilson, são 2 opções aí pra vaga do Sérgio Rafael. Mas até pela Copa América, pela experiência de Copa América do Hakim, que voltou há pouco a Ponte Preta, no lugar do Sérgio Rafael, acho que é o que o professor Nelsinho Batista deve escolher, o jogador que estava fora aí, foi ausência durante o período da Copa América, mas agora deve voltar à zaga titular, junto com o Matheus Silva, a Ponte Preta que precisa realmente não tomar gols, né? Mais importante é isso, começar a se defender melhor para não tomar tantos sustos lá na Curuzu. Como você disse, vai estar abarrotado, é muito complicado o jogo por lá. Mas eu creio que o Hakim seja titular nessa partida sim, viu, Julião? Boa, Fábio Chaib, 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouco registro aqui a participação da torcida Ponte Pretana, projetando também esse jogo amanhã na Curuzu. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ter CBN. Sexta-feira, 19 de julho de 2024. O apagão cibernético global ocorrido de madrugada não afetou o controle do tráfego aéreo do país. A informação é do Ministério de Portos e Aeroportos. Segundo a pasta, houve impactos isolados em operações de check-in de algumas companhias aéreas como a Azul. Todas as unidades do Hospital Sírio-Libanês operam normalmente, mas apresentam lentidão em virtude da instabilidade dos sistemas gerada pela falha na atualização do software de segurança da Microsoft. De acordo com nota divulgada pelo hospital, as operações foram restabelecidas de maneira rápida e as rotinas são normalizadas gradualmente. No Hospital Albert Einstein, em São Paulo, registrou falhas de madrugada, mas informou que já corrigiu os problemas. No Hospital das Clínicas, pessoas aguardam em fila a normalização do sistema de agendamento de exames e consultas. O funcionamento está comprometido desde as 2 da manhã. A Microsoft informou que está ciente do problema no software CrowdStrike, usado para proteger empresas de ameaças à segurança. Conforme a Big Tech, os clientes devem seguir as orientações fornecidas pela CrowdStrike.
O Amazonas teve mais de 100 focos de queimadas num único dia, em meio à seca que atinge a região. O registro é de terça-feira e o dado foi apurado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Desde o começo de julho, o estado tem registrado em média 21 focos diários de calor. Neste mês, o número já disparou quase 200% na comparação com o mesmo período do ano passado e atingiu 443. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze 36, estamos de volta com o nosso CBN Esportes, agora para falar do Guarani, que entra em campo no domingo contra a equipe do Goiás, Antônio Lupe. O Bugre que tenta colocar fim a uma sequência de 11 jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre é o último colocado, 7 pontos, e precisa aí vencer, somar, para sair dessa zona incômoda, a do rebaixamento. Ontem, antes do treino que aconteceu no período da tarde, o Jefferson, ele que é lateral esquerdo, natural de Jaraguá, interior de Goiás, e foi formado no Esmeraldino, o adversário do Guarani, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Jefferson falou do reencontro com o Goiás e a projeção de pontos que o elenco realizou para terminar esse primeiro turno e fazer um segundo turno melhor e escapar da parte de baixo da tabela. Que o elenco é um elenco muito experiente, apesar de ter muitas mudanças de treinadores, a gente sempre procura fazer o que o treinador está pedindo. Então acho que no dia a dia também a gente consegue fazer, induzir também a fazer as coisas que o treinador pede. Então acho que o nosso elenco é um elenco muito experiente. A gente já conseguiu ver já a maneira que o Pintado gosta de jogar. Então acho que a gente tem que continuar desse jeito, dessa forma, que a gente tem melhorado bastante também e com certeza a gente vai voltar a vencer. A gente, nessa virada de turno, a gente tem colocado uma meta para a gente sempre pontuar, a gente conseguir o máximo de pontos possível. Então acho que a gente colocou uma meta aí de no máximo 7, 9 pontos ali, a gente conseguir, a gente já vai ter outra postura no segundo turno e a gente vai conseguir aí sair da situação e brigar lá em cima, que é o nosso lugar. Bom, vamos lá. Faltam 4 jogos, né? Para terminar o primeiro 12 turno. pontos. 12 pontos. O Jefferson falou de 7 a 9 pontos. Aí uma projeção que eles realizaram para o Guarani. Na classificação... 7 que é o que o Guarani conseguiu, né? Até agora. O Guarani tem 7 em 15 Seria jogos. dobrar a meta, né? E terminar com 14, ele nem sai da zona do rebaixamento. Nesse cenário, porque o Botafogo tem 17. Agora, 9, aí já fica numa situação difícil, mas não impossível. 16, virar com 16. Eu acho que virar com 16 já é uma situação um pouco melhor, mas precisa de 4 vencer 3. De maneira realista, eu acho improvável o Guarani virar
o turno fora da zona de rebaixamento. Acho até... pouco provável. Acho até que o grande objetivo, né, Lupe, é tentar virar o turno com uma diferença menor pro primeiro time fora do Z4. Uma diferença de 5, 6 pontos, pelo menos, já ajuda bastante. Porque o Guarani tem, vamos lá. Ele tem o Goiás no domingo, depois ele tem o Amazonas fora de casa na quarta-feira, volta a jogar em Campinas contra o Brusque no domingo que vem, no dia 28, e encerra o primeiro turno contra o Ceará lá no Castelão, ou no Presidente Vargas, não sei onde vai acontecer esse jogo ainda. Vai ter que vencer uma fora de casa. Vai ter que vencer uma fora de casa. Contando com as vitórias em casa. Exatamente. Então, essa matemática aí é uma matemática difícil, mas não é impossível. Sim. Vai depender do que o Guarani realizar em campo. O Bugre tem uma dúvida em relação ao ataque, né? O Caio Dantas é dúvida, saiu com desconforto. Se ele não for confirmado, vai o Daniel dos Anjos, mas pode ser que o Paraíso também conquiste aí uma vaga no time titular. Provável Bugre com o Vladimir no gol, Pacheco, Léo Santos ou René Santos, não são parentes, tá? Mas a família Santos deve marcar presença no jogo. O Matheus Salustiano e o Jefferson, meio campo Gabriel Bispo, Matheus Bueno e o Luan Dias, João Vitor, Daniel dos Anjos ou o Caio Dantas e o Ayrton. E para falar do Goiás vem pressionado. Vamos conversar com Edson Júnior, repórter do Esmeraldino, direto da CBN Goiânia, que traz os detalhes do Verdão. Muito bom dia, Lupe! Saudade do amigo. Um abraço especial para os ouvintes da CBN. O Goiás estará muito pressionado para enfrentar o Guarani nesse domingo em Campinas. Dos últimos 7 jogos, 5 derrotas, 1 vitória e 1 empate. 21 pontos disputados, apenas 4 conquistados. O que faz com que o Verdão, que um dia foi líder do Campeonato Brasileiro, com a melhor defesa, melhor ataque, melhor saldo de gols e artilheiro da competição, nesse momento, não tem mais nada disso e está na 9ª colocação na tabela de classificação. E olha que foi montado para subir a Série A e o discurso era o título da 2ª divisão. O técnico Márcio Zanardi, para muitos, seria demitido depois do jogo contra o Operário, em caso de uma derrota. O Goiás perdeu 2-0. Agora, esse jogo contra o Guarani é fundamental para a permanência ou não do treinador no comando técnico do Goiás. Se não vencer, ele cai fora do Goiás Esporte Clube. O Márcio Zanardi tem uma dúvida. Marcão, o artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro com 6 gols, volante, sentiu a panturrilha, se ausentou do jogo contra o Operário e ainda é dúvida para esse confronto do fim de semana. A provável escalação do Goiás: Tadeu, Dieguinho na lateral direita, os 2 zagueiros, possivelmente o Lucas Ribeiro e o Messias, ou o Lucas Ribeiro e o David Braz, com o Sander na esquerda. O meio-campo tendo Edson Felipe com o Juninho e o Thiago Galhardo fazendo aquela ligação meio-campo-ataque. Na frente, o Rildo, o Matheus Gonçalves ou o Wellington Matheus e o Edu, atacante. Não deve sair disso a escalação do Goiás. De Goiânia, para a CBN, Edson Júnior. Grande Edson Júnior, conhecido como Da Onda, lá em Goiânia. Sabe tudo do Verdão. E você ouviu o que ele falou, hein? Se o Goiás não vencer o Guarani, o Zanardi vai puxar o carro. O Zanardi deve ser demitido do comando do Goiás, que, como disse o Edson Júnior, foi montado para subir até com o título da Série B e hoje é o 9º colocado em uma pressão absurda lá no estádio Alê Pinheiro, a Serrinha. Tentar aproveitar o máximo possível de um adversário pressionado também, né? Já que no caso do Guarani, a pressão quase está fazendo já... Mal tá fazendo efeito, né? Porque já são 11 jogos sem vitória, Carlão. Então, em algum momento, essa vitória tem que chegar e, de repente, aproveitar essa instabilidade do Goiás pode ser um caminho, né? A situação do Guarani por si só já pressiona, né? Já não precisa nem falar mais, né, de pressão. O que me causa uma preocupação para esse jogo contra o Goiás é a possível ausência do Caio Dantas. A gente espera que tenha sido apenas ali um desconforto e que ele possa ajudar o Guarani como tem ajudado. Eu acho que se o Guarani não tivesse o Caio Dantas nesta Série B, talvez a situação poderia até ser pior,
contra o Ituano, o Caio Dantas foi ali a referência do empate, ele que foi o termômetro da equipe, né? Tem marcado gols, tem assumido a responsabilidade, por isso a importância dele. Se ele não jogar, eu creio que o Daniel dos Anjos deverá jogar. Teve uma atuação tímida, né? Tudo bem, estreia lá em Novo Horizonte, mas é o cara que tem a característica semelhante do Caio Dantas, um jogador de definição. O jogo de nervos à flor da pele, né? Porque o Goiás carrega toda essa pressão, passa realmente por um momento de instabilidade, passa por um momento de crise, podemos dizer assim, né? Não só o Caio Zanardi muito pressionado, mas o próprio Lucas Andrino, né? Que é um homem forte do futebol, um cara que já passou aqui pelo Guarani, então a torcida está pressionando demais. Então um jogo duro, um jogo muito complicado para o Guarani, porém esse momento difícil que vive o Goiás pode ser aproveitado. O Guarani, muitas equipes não se aproveitaram e não se aproveitam desta instabilidade, desta irregularidade do Guarani, então chegou a hora também do Guarani se aproveitar de um momento complicado que vive o adversário. Tudo bem, o Goiás vive uma outra dinâmica dentro da competição, pensa em acesso, se fala em título, tem investimento, mas vive uma situação ruim. Uma situação de que não consegue encontrar um resultado positivo, e essa pode ser a chave do sucesso do Bugre no domingo. Eu achei a meta do Jefferson, Fábio, boa, embora com base na realidade do Guarani hoje, até ousado dizer que o Guarani conquistaria 7 ou 9 pontos de 12, né? Com base no aproveitamento atual, isso não aconteceria, mas se ocorrer, eu acho que o Guarani, pelo menos dobrando a pontuação nessa virada de turno, pode mexer com a confiança do elenco e facilitar uma reação no segundo turno, né, Fábio? A gente sabe que os técnicos gostam de usar essas mini-metas, né? Até o finado Vadão, o saudoso Vadão, usava bastante isso, né? Uma porcentagem de jogos, um número de vitórias nesse período. Mas o importante para o Guarani no momento é os 3 pontos, mais que tudo para ganhar confiança, né? O Guarani precisa voltar a vencer 11 partidas já sem vencer. Desde 11 de maio o Guarani não vence uma partida. E o necessário neste momento, além de pensar futuramente, é ganhar os 3 pontos da maneira mais rápida possível. Ontem teve até uma sorte, contou com a vitória do Novo Horizontino sobre a Chapecoense. A distância para o primeiro time fora da zona não aumentou, está em 11 ainda. Ainda não, né? Mas é bastante, mas não aumentou de 11. Mas o Guarani precisa voltar a vencer de qualquer forma para depois pensar futuramente no como vai ser traçado esse prognóstico, né, para os próximos detalhes da Série B. Mas é essencial para o Guarani exatamente a vitória. E o que me preocupa também é o Caio Dantas, né? O Guarani tem o pior ataque da competição. Você trouxe durante a semana no GE uma reportagem que o Caio Dantas tem 45% dos gols do Guarani nessa temporada, e uma ausência dele complicaria bastante a situação do Bugre, que precisa da vitória, como já disse anteriormente. Vai ser legal também no domingo o reencontro do Guarani com o Regis, né? O Regis é reserva no Goiás, entrou na última partida com o Operário. Quero ver a reação da torcida junto com o Regis. Perfeito. Bem lembrado, né? O reencontro com o Regis, que nessa temporada, aliás, nessa última passagem não foi a sombra daquele Regis que a torcida esperava, aquele Regis de 2021 que foi, ao lado do Bruno Sávio, o principal jogador daquela temporada, né? Liderou o Guarani em termos técnicos, mas neste último ano não foi legal. 11h47, rápido intervalo, daqui a pouco a Barreira vai virar baile com informações do futebol paulista. Voltamos já. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas.
A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomrioGrandedoSul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. 11h49. A gente já vai falar de Campeonato Brasileiro, Série A. Rodada legal também no fim de semana, mas só repassar aqui, né? Oitavas de final da Copa do Brasil, confrontos definidos. Jogos de ida: Flamengo contra Palmeiras, Atlético Goianiense contra Vasco da Gama, Atlético Paranaense pega o Bragantino, São Paulo joga contra o Goiás, o CRB pegou o Galo, Galo contra Galo, né? Atlético Mineiro e CRB. É o Galo da Praia contra o Galo. E o Botafogo joga contra o Bahia, Juventude e Fluminense, e o Corinthians contra a equipe do Grêmio. Quer que eu passe o gabarito pra você aqui, Antônio? Eu queria que você falasse o jogo da SAF, que é o Bahia contra o Botafogo, né? SAF de um lado e a SAF do outro. Jogão. Passar o gabarito pra você. Então vamos aqui, lá. Anota aí, vai. Tamo. Palmeiras contra Flamengo. Palmeiras Vasco passa. da Gama contra Atlético Goianiense. Palmeiras, Vasco. Atlético Paranaense passa do Atlético. Bragantino. São Paulo passa do Goiás. São Paulo. Galo passa do CRB. Atlético Mineiro. Botafogo passa do Bahia. Botafogo. Fluminense passa do Juventude. Fluminense. Corinthians passa do Grêmio. Tá bom, então. Este é o gabarito da Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras, você falou? Palmeiras. Acho que compete mais que o Flamengo. Falando em Palmeiras, tem Palmeiras e Cruzeiro amanhã às 9 da noite no Allianz Parque e jogão de bola, né, Fábio? Aliás, os 3 líderes estarão em campo no sabadão. 4 horas no Mané Garrincha, o Flamengo pega o Criciúma. O Flamengo é o terceiro hoje. O líder Botafogo joga contra o Internacional Newton Santos. O Inter tá precisando vencer porque já são 4 rodadas em jejum. E o Palmeiras joga contra o Cruzeiro em casa. Só rapidinho antes do Fábio, o Flamengo e Criciúma também em Brasília? Isso, no Mané assim Garrincha? como o jogo do São Paulo contra o Juventude. Mas esse o Brasília é mando do Flamengo. Mando do Flamengo. Oremos. Tá, menos mal. Você viu o gramado no jogo do Atlético Mineiro contra o Juventude? Vi. Oremos. O Palmeiras tentando se recuperar amanhã dessa derrota contra o Botafogo, né? Apesar de ter jogado bem na quarta-feira, o Palmeiras encara um time que também está bem nessa competição. O Cruzeiro, que está a 4 pontos de distância, é o 6º colocado, está a 4 pontos do próprio Palmeiras. Um duelo direto. O Palmeiras que não vai contar com a joia, né? Com o Estevão, que sofreu 2 lesões, uma no tornozelo, outra no joelho, vai ficar parado por cerca de 2 semanas. E com isso, o técnico Abel Ferreira pode promover a estreia como titular do Felipe Anderson, que entrou muito bem contra o Botafogo, mas agora começando a partida, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, o Palmeiras espera voltar a vencer para não deixar o Botafogo desgarrar, né? O Botafogo joga em casa contra o Internacional, caso vença, joga antes, né? Caso vença, a distância pode aumentar e o Palmeiras não quer isso, mas um duelo muito complicado contra o Cruzeiro que se repaginou, né? Outro Cruzeiro agora, Cruzeiro brigando por outras posições no atual Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro mudando de direção. Em busca de deixar a zona de rebaixamento, o Corinthians tem uma missão difícil, Carlão, porque o Corinthians tem que torcer por tropeços ou do Vitória, que joga contra o Grêmio no domingo de manhã em Caxias do Sul, ou do Cuiabá, que pega o Fluminense, ou até o Criciúma, que joga contra o Flamengo. Mas o grande problema não é um desses tropeçar. O Corinthians venceu o Bahia lá em Salvador, o Bahia jogando bem. O problema é o jogo dele. É um Bahia muito forte, um Bahia que vai brigar pelo título, é um Bahia estruturado, que joga na Fonte Nova, contra um Corinthians que vive ainda uma transição, que tenta encontrar uma melhor formação, né, que deu sinais positivos na vitória contra o Criciúma, sinais de que poderá se recuperar, sinais de que é muito forte, vai ser assim até o fim, principalmente na Neoquímica Arena, mas ainda é uma equipe frágil, principalmente nestes duelos, né, contra a parte lá de cima.
é muito complicado. Agora, se o Corinthians conseguir aí um pontinho que seja em Salvador, que não vai ser suficiente para tirar da zona do rebaixamento, mas, poxa, um pontinho contra um postulante ao título é algo significativo, né? Seriam 4 pontos em 2 rodadas, algo importante aí pro Corinthians nesta luta para sair do Z4, mas pouco provável, né, Júlio? Claro, em virtude da força do Bahia, da qualidade do Bahia. É isso, 11h54, ainda temos para falar do São Paulo aqui, né, Fábio? Pega o Juventude. O grande ponto do Juventude é como estará o vestiário depois de tudo que aconteceu, da saída do Roger, essa mudança de comando técnico, esse sentimento que o clube ficou de abandono em relação ao Roger Machado, né? É, mais um abandono, né? O ano passado o Thiago Carpino tinha deixado o time no meio da temporada também. Esse ano o Roger Machado, o Juventude que agiu rápido, contratou o Jair Ventura que já passou também pelo Juventude e querendo fazer uma boa campanha. O Juventude encarando o São Paulo em seus domínios, mas vendeu o mando para Brasília, maioria da torcida São Paulina, assim como foi contra o Atlético Mineiro, e o São Paulo tentando achar um substituto para o Alisson, né, que fazia boa temporada, mais uma boa temporada, se encontrou como volante. O clube agora procura substituto no mercado para o Alisson, tem conversas avançadas com o Thiago Mendes, que já passou pelo Tricolor Paulista, mas o time lá do Oriente Médio está fazendo jogo duro para liberar o jogador para o São Paulo. São Paulo que tenta mais uma vitória para encostar de vez, né, na parte de cima da tabela. Está a 6 pontos do líder, a 3 pontos do vice-líder. São Paulo tentando com o Zubeldia aí um maior objetivo nessa temporada. Maravilha, temos ainda 5 minutos aqui, certo? Fábio Bortoleto, vamos aqui atender. Tem o Santos também, o Santos empatou ontem. Pô, cara! Contra o Vila Nova, não vamos ter aposta batida hoje no Arena, porque o clube falou que Vila Nova ganhava, o Eliel foi pro Santos, mas empatou, hein? Jogo meio fraco, né? Ah, bom esse resultado, eu acho, cara. Pro Santos reclama de casa, o Santos reclama de 2 pênaltis e aqui gosta com razão, mas Santos. com razão. Com razão. Você achou que foi? O Santos foi da mão. Foi garfado, peixe. Como é que chama o zagueiro? O James. Fez não, o gol. Aquele primeiro, o zagueiro que é o gringo lá. No Quinteiro. Né? Quinteiro. Eu não achei. Esse eu achei que não foi pênalti, né? Pegou na mão, mas lance muito rápido, cabeceio. Mas você viu o outro como é que ficou? O outro John não, Schmidt? O primeiro sim. Eu acho que o Santos teve 2 pênaltis. Mas assim, já foi, né? Vai fazer o quê? Mas é um ponto importante pro Santos. O Santos não perde a liderança, mesmo se o América, né, que é o terceiro colocado, o América, se ele vencer, ele encosta no Santos, tem pontuação de liderança, mas o Santos tem 9 vitórias. Ele pode tirar o Vila, né? E ó, informação bomba. Antes de você passar essa informação muito legal que você tá vendo e dando gargalhadas, a seleção da Bolívia, a La Verde, anunciou às 11h31 o novo treinador. Que Antônio Carlos Zago não é mais o treinador da seleção da Bolívia. Crise na Bolívia. Isso reflete aqui porque Luiz Aquim, que gosta do Zago, pode ficar triste. Deve jogar contra o Paysandu, mas o Zago tá no mercado e é um treinador que conhece Série B, já tem acesso com o Red Bull, título com o Bragantino. No primeiro ano de parceria, né, que conquistou aí o acesso. Então, depois da Copa América, o Zago, Antônio Carlos Zago, não é mais o treinador da seleção da Bolívia. Vamos aqui atender o WhatsApp, final telefone 1701. Tá falando que o Aston Melo virou setorista do Goiás. Agora, bom dia. Se levaram eles, acho que tem que jogar. Agora, se quiseram poupar o cara, por que não deixaram aqui? Tem essa também. É o Júlio, meu xará. Se o Elvis foi pra Belém, aí ele joga, né? Tem que ir pro Pega, já diria Roberto Marcondes. Fala, Lu. A Ponte não divulga os relacionados, né? Então, vamos aguardar, porque chega a escalação, ele não tá, ele nem foi. Mas aí eu tô com o ouvinte, verdade. Ele foi, tá? Só pra te daqui a Belém, Sim. 5, Você 6 tem horas certeza? de voo, aí tem que pôr pra jogar. Você conhece o motorista que levou? Não. Bom dia. O motorista é boa. O pessoal tá preocupado com a pane lá, né? A pane mundial. Bom dia, JN, Lupe, Fábio, Carlão, tamo junto, Charonal. Panela Véia faz comida boa sim. Se for de ferro, mas então, tem que tomar cuidado pra não queimar a comida. Escreve aqui o Cristiano Salvione. Bom dia, não sabia que a Ponte Preta estava fazendo caravana pra Terra Santa, aí pra Belém, onde Jesus nasceu. Que legal. Ô Nilton de Paulo, teve jogador que falou isso sério, né? Falou. Foi o Jardel que falou isso uma vez? Ah, sempre. Que uma honra jogar na terra onde Jesus nasceu. Lá em Belém do Pará. Isso, Ai, meu Deus. Estão deixando São Paulo chegar.
Não reclama da sorte, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Não, Brasileirão. É o Rogério de Sorocaba. Vai que manda mensagem quatro, aqui. Mas não vai ser campeão. Ô louco, Antônio Lupe. Escreve aqui o nosso ouvinte, Danilo. Ô louco, Antônio Lupe. Será que você falou alguma coisa aqui? Deve ser aquele negócio do dia do futebol, certeza. Ah, tá, pode ser. Abraço pro Fábio Scheibe, aqui é o Ademir de Tu, lá. o palmeirense. Grande Ademir. Fazia tempo que não participava, Ademir. O Agnaldo escreve aqui que o Flamengo será campeão brasileiro. Uma aposta aí, né? Tem chances, boa. Tá na briga. O Flamengo tem, inclusive, um jogo a menos, né? Em comparação ao Botafogo Acho que o Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos. Botafogo e Bahia correm ali. E o São Paulo. Vocês acham que esse projeto do Bahia é pro time prosperar com títulos nos próximos anos, assim como tem falado John Textor? Se permanecer o grupo, sim. O próprio Textor tem falado isso. O Grupo City focando no Bahia. Claro, o Manchester é o carro-chefe, mas se focar no Bahia mesmo, pode se tornar uma força. Tem torcida, tem estádio, tem tudo pra atrapalhar a vida de Palmeiras e Flamengo, sim. E Botafogo. É isso. Bom, passamos a régua aqui nos nossos assuntos do CBN Esportes. 4 horas tem arena. 4 horas tem arena, só. E vamos. E tem arena. Tem arena. É igual aquele chocolate que vem com uma surpresa dentro. Ele está pelos corredores, mas. Está aqui nos arredores, mas está 4 horas. Está no complexo. 4 horas a gente vê se ele assume a nave. Se bem que ontem, Júlio, ele já deu um bom fim de semana. Então e você reparou que ele saiu aqui. Ele saiu e não voltou. Não voltou. E amanhã teremos a transmissão de Paysandu e Ponte Preta, domingo, Guarani e Goiás. Grande abraço, gente. Até segunda-feira. Valeu. CBN Esportes Campinas.